O que Deus requer nos mandamentos sexto, sétimo e oitavo? Qual é o valor da vida para o cristianismo? Qual é o valor do casamento para a fé cristã? E qual é a visão cristã acerca da propriedade privada? Olá, meu nome é Gabriel Ramos e nesse vídeo eu quero compartilhar com você mais uma pergunta, a 11ª pergunta do Catecismo Nova Cidade. Lembrando que nós estamos compartilhando os fundamentos da fé cristã através dessas perguntas e respostas desse catecismo e nós cremos, nós acreditamos que estamos ajudando você que está aí do outro lado, assistindo os vídeos, acompanhando os vídeos, porque pelo menos para mim tem sido muito abençoador estudar para compartilhar com cada um de vocês essas perguntas e respostas do Catecismo. Lembrando que se você quer continuar acompanhando, se inscreva nesse canal, ative as suas notificações. Também, se você puder comprar o Catecismo Nova Cidade para você estudar ele em mãos, compre pelo nosso link na Amazon, porque assim você também está ajudando o nosso canal, fortalecendo o nosso canal e ajudando a melhorar a qualidade dos nossos vídeos. Indo então direto, perdão, a pergunta de hoje, A pergunta é: o que Deus requer nos mandamentos sexto, sétimo e oitavo? Como é uma resposta um pouquinho mais longa, eu vou consultar aqui a resposta junto com vocês. Então, a resposta é a seguinte: no sexto, que não firamos, odiemos ou sejamos hostis em relação ao nosso próximo, mas sejamos pacientes e pacíficos, até dispensando o amor aos inimigos. No sétimo, que nos abstenhamos de imoralidade sexual e vivamos com pureza e fidelidade, quer como casados, quer como solteiros, evitando todos os os atos, olhares, palavras, pensamentos ou desejos impuros, bem como tudo aquilo que nos possa conduzir a tanto. E no oitavo, que não tomemos sem permissão aquilo que pertence a outra pessoa, nem deixemos de dar qualquer bem a quem possamos beneficiar. Então, é uma resposta um pouco mais longa, mas eu vou tentar ser bem objetivo e breve, explicando um pouco melhor cada um desses pontos aqui nesse vídeo. Então, o primeiro mandamento aqui do dia de hoje é: não matarás. O sexto mandamento, então, ele diz respeito à morte, a não assassinar alguém, a não matar alguém, não tirar a vida de alguém inocente. Porém, quando nós chegamos no Novo Testamento, esse mandamento, além de ser reafirmado, ele é aprofundado. Não somente nós não devemos tirar a vida de alguém, matar alguém inocente, mas também nós não devemos odiar ninguém. Quem nos ensina isso é o próprio Senhor Jesus, no Sermão do Monte, onde ele diz assim em Mateus capítulo 5, versículo 21 e 22. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão racá será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. O que Jesus está dizendo nesse texto? Jesus está dizendo que o simples ódio, a simples hostilidade a alguém já configura na quebra do sexto mandamento. A origem do assassinato, a origem da morte, de você levar à morte a alguém, do homicídio, está o ódio, a ira pecaminosa contra outra pessoa. Jesus, portanto, ele vai no âmago, no cerne da questão. Ele vai no coração e na fonte de todo tipo de homicídio ou de assassinato, que é o ódio contra a vida de alguém. É por isso que também o apóstolo Paulo, em ressonância àquilo que Jesus ensinou, diz em Efésios capítulo 4, versículo 26 a 27. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. A ira em si, ela pode ou não ser motivada por um pecado, pode ou não ser motivada por desejos maus. Porém,
independente da motivação da ira, a ira precisa sempre dar lugar à paz, a um espírito calmo e tranquilo, porque nós sabemos que nós não estamos aqui para levar a nossa vingança a cabo. Nós não estamos aqui para nos vingar dos nossos inimigos. A função de trazer a justiça a cada um está nas mãos de Deus. Portanto, nós, enquanto indivíduos, não devemos nos vingar de ninguém. A vingança pertence ao Senhor. O nosso dever aqui, como discípulos do Senhor Jesus, é amar, inclusive, os nossos inimigos e orar por eles. É isso que nós lemos também, por exemplo, em Mateus capítulo 5, ainda no Sermão do Monte, nos versículos 38 e 39. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Em outro trecho, mais à frente, Jesus também diz, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. O que nós vemos claramente aqui é que o catecismo, quando explica que nós não devemos ferir, odiar, nem ser hostil a ninguém, muito menos agir com vingança, mas antes sermos pacíficos e pacientes, buscando amar os inimigos e não apenas aqueles que também nos amam, ele acerta, ele vai diretamente ao ponto daquilo que o Senhor Jesus e os apóstolos ensinaram acerca do mandamento de não matar. Não é simplesmente tirar a vida, isso também é pecado. Mas antes de tirar a vida, pelo nosso próprio coração, se nós odiarmos alguém, se nós termos alguém como inimigo e nutrirmos em nosso coração um sentimento de ódio, de vingança, isso já configura quebrar o sexto mandamento. Como isso é difícil, né? Como os mandamentos de Jesus aprofundam ainda mais os 10 mandamentos e tornam eles ainda mais difíceis de serem cumpridos. O sétimo mandamento, que é o mandamento de não adulterar, não adulterarás, é explicado pelo catecismo da seguinte forma, que nós devemos abster de toda imoralidade sexual vivendo em pureza e em fidelidade, seja casados, seja solteiros, e evitar todo tipo de impureza, atos, olhares, palavras, pensamentos ou desejos. É isso que nós vemos também no Novo Testamento. Quando o mandamento do não adulterarás é aprofundado no Novo Testamento, olha o que nós vemos. O próprio Senhor Jesus, no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, versículo 27 e 28, diz: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Mais uma vez, assim como no mandamento do não matarás, Jesus aprofunda e vai ao cerne da questão que é o nosso coração. É isso que Jesus ensinou em Marcos capítulo 7, por exemplo, em que ele diz que não é o que entra por nossa boca que nos torna impuros, mas o que sai, porque o que sai da nossa boca procede do coração, os desejos maus, e Jesus faz uma lista de várias atitudes, vários atos pecaminosos procedem do coração. Jesus ele tinha muito claro que a origem do pecado era o nosso coração. Por isso ele diz que assim como a origem do homicídio, do assassinato está no ódio no coração, a origem do adultério, da infidelidade num casamento está também num coração com desejos impuros. Por isso ele diz que não apenas nós devemos nos abster do ato em si, mas de todo tipo de desejo, de olhar, de impureza que possa haver no nosso coração relacionado à área da sexualidade. Por isso que o catecismo diz que a vida que nós devemos ter em contraste à vida imoral, sexualmente falando, é uma vida de pureza e de fidelidade. E essa pureza e fidelidade é esperado tanto do casado como do solteiro. Ou seja, para o Novo Testamento, para a fé cristã, para o Senhor Jesus, o casamento é o lugar, é o ambiente, é o relacionamento apropriado para o desenvolvimento, para o desfrute, o deleite da relação sexual. Fora do casamento,
não se deve cultivar nenhum tipo de imoralidade, de relação sexual. O relacionamento sexual foi criado por Deus, é algo que Deus deseja com que nós experimentemos, porque nós fomos criados por Ele assim, mas isso deve ser experimentado no lugar certo. E o lugar certo é o casamento, um relacionamento de aliança, de comprometimento entre um homem e uma mulher. É por isso que o Senhor Jesus, ele adverte contra o adultério, a infidelidade conjugal, e ele também ensina isso para os seus apóstolos. Por isso, por exemplo, o apóstolo Paulo ensina da mesma forma. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, ele diz: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. O apóstolo Paulo, nesse contexto, está falando contra um caso específico da igreja de Corinto, de um homem que estava tendo relações com a sua própria madrasta. Olha que contexto difícil, e o apóstolo Paulo advertindo a igreja que esse pecado não deveria ser tratado de forma leviana. Fujam da imoralidade sexual. A outra igreja, a igreja de Éfeso, Paulo também escreve dizendo no capítulo 5, versículo 3, entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Nós que fazemos parte da igreja de Cristo devemos valorizar o casamento e a relação sexual dentro do casamento em mais alta estima. O próprio autor aos Hebreus diz que o leito deve ser conservado puro, santo, o leito conjugal. O sexo não é algo ruim para a fé cristã, muito pelo contrário, é uma bênção de Deus, é algo que Deus criou, quando experimentado dentro dos propósitos do próprio Deus, que é dentro de uma relação conjugal. Então, nós já falamos do valor da vida para a fé cristã. Não matar alguém é uma expressão do valor que a fé cristã dá à vida. O segundo dos mandamentos relacionados às nossas relações uns com os outros envolve a preservação da vida. O terceiro mandamento relacionado a uns aos outros, aos nossos relacionamentos uns aos outros, é a preservação da fidelidade no casamento. E agora, em quarto lugar, o quarto mandamento vertical é não furtarás. E o que o catecismo explica? É que nós não devemos tomar aquilo que pertence a outra pessoa. Aqui merece uma observação. Na fé cristã, há a compreensão de, em algum nível, uma propriedade privada. Ou seja, existe algo que pertence a alguém. E isso que pertence a alguém, fruto do seu trabalho, não deve ser tomado dela. Não deve ser furtado. Não deve ser apropriado de forma indevida. Há um respeito por aquilo que pertence ao outro. Há um respeito por aquilo que é o fruto do trabalho do outro. Porém, a própria concepção, a própria doutrina cristã também nos ensina um conceito chamado mordomia cristã. Em última análise, em último caso, nada pertence a ninguém, tudo pertence a Deus. O Salmo de número 24, versículo 1 e 2 diz: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Ou seja, tudo que existe no mundo pertence ao Senhor. E ele como se nos emprestasse, deixasse sob a nossa administração, para que nós pudéssemos administrar os bens criados por Deus para a sua própria glória. Então, é importante a gente lembrar, a fé cristã respeita o conceito de propriedade privada, mas nos lembra sempre que tudo que existe pertence antes ao Senhor. E nós devemos administrar aquilo que nós recebemos das boas mãos do Senhor de uma forma que glorifique o seu nome. Por isso que o próprio catecismo continua dizendo que, além de não tomar aquilo que pertence a alguém, nós devemos abençoar, beneficiar com aquilo que temos outras pessoas. Mas antes de chegarmos nesse ponto, olha o que Jesus nos ensina sobre o acúmulo indevido de bens. Mateus capítulo 6, ainda no Sermão do Monte. Não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu,
onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um ou desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, ou ao mamon. O que Jesus está querendo dizer isso? O perigo da idolatria ao dinheiro, do acúmulo de riquezas. Então, nós precisamos sempre nos lembrar que a origem do desejo por furtar, por tomar algo de alguém, é a ganância, é a cobiça indevida. Também surge do nosso coração o desejo de acumular mais do que nós precisamos. E o que o próprio Novo Testamento nos ensina, o próprio Jesus nos ensina, é que o dinheiro, os bens, as riquezas, o trabalho serve para duas funções: para nos fornecer, nos prover aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos para viver. E, em segundo lugar, para abençoarmos aqueles que estão ao nosso redor. Em Efésios capítulo 4, versículo 28, quando o apóstolo Paulo vai advertir aqueles que tinham uma prática de furto na sua antiga vida, ele diz o seguinte: o que furtava, não furte mais. E olha o que é o contrário do furto, o antídoto do furto. Antes, trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. O propósito do trabalho, portanto, além de sustentar a própria família, é ter o que abençoar outras pessoas, o que repartir, compartilhar com quem precisar. E por fim, em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10 a 12 diz: quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma, pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, ou preguiçosos, Não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. O que o apóstolo está dizendo aqui é que o trabalho, além de ter o propósito de abençoar a outros, também serve para o seu próprio sustento. Nós lemos nos Provérbios, por exemplo, de Salomão, a importância de não sermos preguiçosos, de observarmos o andar e o trabalho das formigas e buscar imitá-las em sua prudência, em sua diligência. Então nós entendemos que dentro desse mandamento do não furtarás, está implícito aqui também o desejo de Deus de que nós vivamos uma vida de trabalho, de dedicação, a fim de sustentarmos a nossa casa, mas também abençoarmos o outro e nos livrarmos de todo sentimento de ganância, de amor ao dinheiro, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, como também nos diz o Novo Testamento. Se essa reflexão fez sentido para você, se te abençoou de alguma forma, eu te convido a curtir esse vídeo, compartilhar com mais alguém que quer aprender mais sobre a palavra de Deus e sobre a fé cristã. E também te convido a deixar aqui nos comentários suas dúvidas, suas opiniões, suas questões, que vou ter o prazer de ler e de responder cada comentário. No mais, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo.